Olá, Antônio. Pois é, hoje nós vamos conversar sobre as relações das missões jesuíticas com o povo guenoa-minuano. Sabe, Antônio, mas fiquei pensando, por que é que você junta os guenoa com os minuano? Olá, professora Tilde. Faço isso porque os jesuítas se referem a esse povo como Genoa, mas os portugueses e espanhóis como Minuano. Para Hum, evitar qualquer mal-entendido, assim como faz o historiador Braco, eu também os identifico dessa maneira. Afinal, os guenoa-minuano foram considerados aliados ou inimigos das missões jesuíticas? Matilde, como o Braco bem sintetiza, durante um longo período, muitos guenoa-minuanos aceitaram viver nos povoados das missões orientais do Uruguai, especialmente em São Borja. Eles teriam tido a sua própria redução, que mais tarde passou a ser um bairro de São Borja, conforme o testemunho do padre Miguel Jiménez. Eles também tiveram relevância em Santo Tomé. O que se sabe é que na década de 1670 já havia uma forte interação desse povo com as missões. Diz um relato missionário que, em Santo Tomé, abre aspas, no ano de 1676, os Genoa costumavam trazer ao povoado de La Cruz e de Diapediú vacas brancas e malhadas, em troca de erva mate e tabaco. Fecha aspas. Em outras palavras, houve momentos de boas relações, mas também de muita tensão entre os guenoa-minuanos e as missões jesuíticas ao longo da história. Você poderia detalhar melhor essa relação? Sem problemas, professora Tilde. Num relato feito em 1707 pelo padre Salvador de Rojas, há notícia de que os Genoa não cristãos comerciavam principalmente com os povoados jesuíticos de Diapediú e São Borja, e que eles haviam ajudado os missioneiros na guerra empreendida contra os Yaró e os Borranes, seus inimigos históricos. Como vimos no episódio anterior, mas que eles também atacavam as estâncias missioneiras, dificultando o acesso das reduções às suas vacarias, as quais ficavam distantes dos povoados. Tudo isso teria começado quando os jesuítas de Diapediú se negaram a trocar com os Genoa erva e tabaco por produtos que eles haviam tomado de um navio naufragado. E isso teria resultado em vingança por parte dos Genoa. Num desses ataques aos vaqueiros da Redução da Cruz, os guenoa-minuanos mataram à lança 8 cristãos, os quais perderam uma tropa de 24.000 e outra de 20.000 cabeças de gado, que conduziam ao povoado, além de 500 cavalos e de 200 mulas. Um relato missionário de 1708 diz que eles entravam e saíam da redução de São Borja, mas que eram amigos disfarçados, pois ao mesmo tempo atacavam a estância de Diapediú, que ficava em frente àquele povoado com o rio Uruguai ao meio, tendo matado nela 13 pessoas e cativado 26 mulheres e crianças numa ocasião, furtando pelo caminho 400 éguas mansas e um bom número de cavalos. Pouco tempo depois teriam voltado e levado outras 2.000 éguas de cria. Para tentar resolver o problema, o padre Salvador de Rojas escreveu que quis se valer dos Genoa cristãos de Jesus Maria, rogando-lhes que falassem aos seus parentes, pois vinham ali todos os dias, e os exortassem à paz, e que entregassem os cativos recém-levados, oferecendo-lhes por eles resgate, dizendo-lhes que assim lhes seriam perdoados todos os insultos passados. Mas que eles estavam bem longe disso, pois defendiam com grande resolução seus parentes, alegando que os jesuítas levantavam falsos testemunhos contra eles, pois os danos haviam sido feitos pelos Borranes e Yaró. O padre promoveu então 2 audiências com os guenoa-minuanos, sem resultado algum.
A solução encontrada então pelo padre provincial foi lhes fazer guerra. Segundo o missionário, não ofensiva, mas como uma defesa natural e necessária para resgatar os inocentes e a grande quantidade de bens que haviam roubado, além de buscar abrir os caminhos por terra e por água que estavam completamente fechados, e também livrar de ataques o acesso às vacarias. Mas antes disso, era absolutamente necessário retirar de São Borja todos os de Jesus Maria dos Genoas, dos quais havia muito a temer, porque alguns deles, menos firmados na fé, poderiam bandear-se para o lado dos não cristãos, assim como os mais seguros entre eles poderiam servir como espiões duplos, avisando seus parentes dos movimentos realizados pelos jesuítas. Desse modo, cerca de 100 famílias, quando eles menos esperavam, foram deslocadas para a frente missionária do Paraná, para o povoado de Nossa Senhora de Loreto. E como foi essa guerra contra os Genoa-minuanos? Veja bem, Matilde. Naquele ano, 500 soldados cristãos das reduções foram divididos em 3 esquadrões, cada um deles acompanhado por 2 jesuítas, que seguiram os Genoa-minuanos por uma longa distância. No primeiro confronto, acontecido numa noite chuvosa, os 2 lados se enfrentaram numa luta corporal, lança contra lança, flecha contra flecha. Foi um combate sangrento, no qual morreram 9 ou 10 cristãos e 20 ou 22 não cristãos. Mas os missionários também possuíam armas de fogo, pois o padre escreveu que muitos inimigos foram feridos, especialmente por balas, dos quais sem dúvida alguns morreriam. Nos dias seguintes houve escaramuças mais leves, com os inimigos utilizando flechas e boleadeiras, cercando o acampamento dos cristãos com fogo e soltando touros para atacá-los, além de colocar iscas muito apreciadas pelos missioneiros pela mata, não dizendo o que seria, para atraí-los e matá-los. Ao final, os Genoa-minuanos foram vencidos, os prisioneiros foram libertados e 100 pessoas, principalmente mulheres e crianças Genoa-minuanas, foram capturadas e distribuídas pelos povoados jesuíticos para serem instruídas no cristianismo. Após isso, como escreveu o padre Marcos Vilhodas, em 1719, os jesuítas buscaram intermediar a paz entre os colonizadores e os Genoa-minuanos, mas não conseguiram realizar o intento porque os espanhóis declinaram disso naquele momento. No entanto, no ano de 1732, os TAP, acompanhados pelos padre Miguel Jiménez, cura de São Borja, conseguiram que os Genoa, que hostilizavam os espanhóis de Buenos Aires, baixassem a Montevidéu para concluir pazes. Em 1743, o procurador da Companhia de Jesus, padre Juan José Rico, dirá que os Genoa eram 1/3 da população de São Borja. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo AguDVT. Obrigado.